Opa aí pessoal, tudo certo? Sexta de 3 no ar para análise, palpites e prognóstico dos jogos teremos hoje no dia 28 de 11 de 2022. Algumas tips aí que a gente vai trazer para vocês, dar uma pincelada em cima de cada uma das partidas, tentar desvendar mais ou menos como é que vai ser esses jogos, trazendo as nossas primeiras impressões. Quero pedir desculpa para vocês hoje por conta do horário que eu tô trazendo o vídeo. Eu tentei trazer o mais rápido possível, mas por conta de alguns problemas pessoais, eu não tive como trazer mais cedo, mas também tem um lado bom de tudo isso. Ontem a gente mandou 5 tips aqui para vocês, 3 bateram, 2 não, mas uma delas que não bateu a gente pediu pra galera ficar de fora por conta das informações das escalações, né? Principalmente ali do Detroit Pistons, que foi a palpite em pontuação. Por isso é muito importante a gente ter base, informação, conteúdo um pouco mais próximo daquilo que vão ser de fato os times em quadra pra gente tomar uma decisão final. Até por isso é importante vocês fazerem parte do nosso grupo VIP, onde lá a gente sempre passa as notícias de escalação e mais do que isso, a gente informa pra vocês, né, o que isso pode impactar na partida. Quem é esse jogador que tá de fora, ele é importante, ele é o melhor jogador, é o melhor reboteiro, é o jogador mais inteligente. Esse tipo de coisa a gente passa para vocês. E mais do que isso, a gente toma uma decisão melhor. Ajusta algumas coisas do vídeo e mandamos tips exclusivos lá pra galera. O menor preço do mercado, aproveita. Beleza? Então bora aqui pros nossos palpites desse dia 28 de 11 de 2022. Bora lá. Primeiro começando aqui com uma resenha rápida a respeito do jogo de Philadelphia e Atlanta Hawks. Esse jogo aqui a gente tem como dúvida aqui o Joel Embiid, jogador extremamente importante. O melhor jogador desse Philadelphia 76ers e que caso jogue hoje deve fazer a diferença mesmo que esteja voltando de lesão. DeAndre Hunter, um dos principais arremessadores de 3 e defensores de perímetro desse Atlanta Hawks, é dúvida, assim como Capela, jogador que contribui bastante com rebotes e preenche ali a zona do garrafão dessa equipe que tem problemas ofensivos por ali, sim, já que o John Collins não é tão eficiente com frequência e já que o Capela, acima de tudo, é um jogador defensivo e hoje seria imprescindível para parar o Joel Embiid caso ele jogue. Então, eu vou deixar algumas sugestões aqui para vocês, ficarem de olho na linha de pontos do Joel Embiid hoje, por mais que o Atlanta Hawks tenha dado uma melhorada defensiva ali na zona do paint. É uma equipe que pode vir sem o Capela e mais do que isso, independente do Joel Embiid ter facilidade de pontuar contra esse tipo de adversário ou não, é um jogador que vai ser muito explorado a partir do momento em que Tyrese Maxey está de fora e James Harden também. Ele vai ser o único ponto ali ofensivo de fato eficiente, de alto nível dessa equipe do 76ers e também defensivamente na parte do garrafão, se o PJ Tucker, que é dúvida aqui embaixo, também não jogar. Então, olho na escalação porque é um jogo muito importante, mas eu priorizaria aqui sim os pontos do Joel Embiid e quem sabe ali, né, uma vitória, um HC positivo do lado do Atlanta Hawks, que acredito que tem tudo para bater, mas eu só faria isso se o Joel Embiid estiver de fora. Então, caso ele jogue, a gente investe nele, caso ele não jogue, handicap positivo do Atlanta, que no meio da partida deve surgir uma oportunidade ali de mais 3.5, mais 4.5, até porque o Philadelphia vem jogando bem mesmo desfalcado, só não sei se será o suficiente para encarar um time como o Atlanta, que é um time de um bom nível ali, e que está bem próximo do placar ali do Philadelphia na Conferência Leste. Em relação a Washington Wizards e Minnesota Timberwolves, a gente tem um jogo mais complicado. Acho que esse é o tipo de jogo que dá para o Minnesota vencer. A pancada ontem foi muito grande contra o Golden State Warriors, mas era previsível. Todo mundo tinha medo do que será dessa equipe com Rudy Gobert e Karl Anthony Towns quando eles enfrentarem um time mais móvel, com 5 ali, né, que é um jogador mais dinâmico, mais baixo, uma formação mais rápida. E ontem deu no que deu, não deu muito certo, mas contra o Washington Wizards com Porzingis ali, que é um jogador que sim, abre pro perímetro, mas ainda assim é um jogador mais lento, eles podem ter facilidade de cobrir um handicap positivo. Desde que D'Angelo Russell, Anthony Edwards, Karl Anthony Towns e também Rudy Gobert estejam em quadra, o único titular hoje que não estará presente é o McDaniels, hoje que vai ser substituído provavelmente, mais uma vez, por Austin Rivers. Do lado ali do Washington Wizards, Rui Hashimura e Kyle Kuzma, jogadores importantes ali que atacam bastante a cesta e jogam também, preenchem ali o garrafão, são dúvidas e caso eles não joguem, acho que o Timberwolves tem mais facilidade de cobrir um handicap positivo ou ser uma das melhores zebras dessa noite, porque de fato vai faltar força no interior pro Washington Wizards para segurar Gobert e Karl Anthony Towns e mais do que isso, também deve faltar ali bola de 3 para eles serem competitivos contra, por exemplo, o Anthony Edwards, que deve explorar bastante esse tipo de arremesso, já que os Wizards é um dos piores times quando a gente fala de bolas de 3 na NBA. Quando a gente inverte aqui a tabela para bolas de 3 convertidas por partida, eles estão entre os 10 piores e quando a gente fala de eficiência, eles também não empolgam muito e figuram aqui quase no top 10 de piores da NBA. O Minnesota também não é grande coisa nesse tipo de trabalho, mas acontece que eles têm mais jogadores qualificados para converterem bolas triplas do que o Washington Wizards.
por exemplo. Beleza? Agora sim, vamos aqui para um palpite para vocês. Boston Celtics e Charlotte Hornets. Aqui a gente trouxe uma tip especial aqui para vocês. A gente vai trabalhar mais ou menos como a gente vem trabalhando em cima dos jogos do Boston Celtics, já que as linhas estão esmagadas. O que a gente vem fazendo? Isso mesmo. A gente vem tentando aliar a vitória deles, que é algo que deve acontecer, e caso essas vitórias aconteçam, a gente acredita que elas sempre serão bem pontuadas. O nosso palpite para essa partida vai ser um handicap mínimo ali para o Boston Celtics e vamos alinhar com a linha de pontuação, vai estar pagando em torno de 1,50. Então, menos 2,5 Boston Celtics, mais um acima de 110,5 pontos deles. Repetindo, 110,5 pontos do Boston Celtics e um handicap de menos 2,5 com base na seguinte argumentação. Boston é hoje o melhor time da NBA ofensivamente, nem se fale. É assim que eles devem gerar distância, já que os Hornets pontuam mal e vencem seus dois melhores jogadores mais uma vez. Para completar, Charlotte é a segunda pior eficiência nas bolas de 3, enquanto Boston é a melhor. Isso não só pode gerar distância no placar, como pode e deve ter chances grandes do Boston pontuar bem, como vem pontuando, já que devem explorar esse tipo de arremesso para tirar vantagem de seus rivais, ainda mais dentro de casa, onde a confiança é bem maior. Boston é a melhor eficiência ofensiva da NBA na temporada e Charlotte a pior. Os Hornets também é um dos 10 piores aproveitamentos em rebotes defensivos, o que pode gerar rebotes ofensivos para os Celtics e assim pontos de segunda chance, corrigindo seus erros de arremesso. Boston venceu 4 dos últimos 6 encontros contra os Hornets e o Charlotte vem de 4 derrotas em 5 jogos fora de casa, vencendo apenas o fraco Orlando Magic. Boston está há um mês sem perder dentro de casa e nesse mesmo mês os Hornets só venceram uma vez como visitante em 9 jogos. Boston, os melhores jogadores em quadra e sua grande fraqueza são os rebotes, nos quais os Hornets não são tão bons nessa categoria para poder explorar, então a gente tem aqui uma vantagem defensiva e ofensiva do Boston nas bolas de 3, nos rebotes a gente tem uma vantagem leve ali para o Charlotte Hornets, mas ainda assim eles não são grande coisa e mais do que isso, eles não devem ferir muito o Boston com esses rebotes, principalmente, né, porque eles não têm bons pontuadores à disposição. Então, Boston Celtics deve vencer hoje. Se você quiser esticar esse handicap aí, ser mais ousado, ou então trabalhar na linha de pontos, os dois valem a pena. Principalmente porque Jason Tatum tá de volta, mas o Jaylen Brown é dúvida para essa partida. Lembrando que o Boston tem um dos melhores bancos da NBA e hoje vem sem o Al Horford, o que significa que eles vão ter um time mais leve, mais ofensivo, mais dinâmico, e as chances desse jogo aqui ser mais bem pontuado é maior. Beleza? Então, bora aqui para a próxima partida, Brooklyn Nets e Orlando Magic. Bom, para essa partida, o Brooklyn Nets é favorito, mas a gente tem que lembrar que o Brooklyn não é uma equipe confiável. A gente tem muitos desfalques do lado do Orlando Magic. Então, isso nos dá certa tranquilidade para trabalhar a favor dos Nets. Wendell Carter, titular, pivô ali, um dos jogadores que melhor tem uma eficiência nas bolas de triplas, está de fora. Markelle Fultz, Jalen Suggs e Cole Anthony, os 3 principais armadores dessa equipe, estão de fora também. Bamba é dúvida, e a gente tem também o Okiki, que é um dos jogadores também que ajudam bastante nas bolas triplas como dúvida. Então a gente tem aqui o Orlando Magic esfacelado, jogando fora de casa contra um Brooklyn Nets que costuma ser perigoso contra eles. Se a gente for olhar os 2 principais jogadores dos Nets, a gente tem Kevin Durant, e que nos últimos 3 jogos contra o Orlando Magic tem uma média de 35 pontos. Isso que essa média é bem derrubada por conta da última partida. Já Kyrie Irving, o segundo destaque dessa equipe, nos últimos 3 jogos tem uma média de 43,3 pontos contra o Orlando Magic. E com esse histórico recente dos 2 principais jogadores dos Nets em casa, jogando contra o Orlando Magic, que já é ruim e vem bem desfalcado, a tendência é que sim, o Brooklyn Nets vença essa partida e mais do que isso, convença. Se você quiser se arriscar numa linha de pontos deles ali, eu acho que dá para se arriscar, mas ainda assim, eles não têm tanta necessidade de pontuar em alto nível, porque acho que até defensivamente eles conseguem ali dominar o Magic, então eles não vão precisar forçar tanto assim o jogo. Mas eu acho que sim, eles devem vencer. E se você quiser incluir a vitória simples dos Nets em múltiplas, triplas ou duplas, coisas que eu não costumo recomendar aqui para vocês, mas eu sei que vocês gostam, acho que vale a pena sim. Beleza? Toronto Raptors e Cleveland Cavaliers vai ser de análise exclusiva lá do nosso grupo VIP. Conheçam, participem, o menor preço do mercado e vocês não vão se arrepender. Vamos aqui partir para New Orleans Pelicans e Oklahoma City Thunders, não sem antes deixar o recado para vocês deixarem um like e comentar como foi o dia de vocês ontem, o que vocês planejam para hoje. Beleza? Nossa próxima tip indicada para vocês será a vitória simples do New Orleans Pelicans. Então, vitória simples do New Orleans Pelicans, colocando um handicap de até menos 2,5 aqui, eu acho que faz total sentido. Se vocês quiserem se arriscar no menos 3,5, até dá para acreditar, mas vamos definir aqui a nossa análise em cima de menos 1,5, pagando 1,50, e a gente vai acreditar que o Pelicans vai vencer por pelo menos 2 pontos de diferença. Mas por que a gente acha que isso faz sentido? Bom, já adianto para vocês, os Pelicans são superiores em praticamente todas as principais
categorias e jogam dentro de casa, além de terem os melhores jogadores. Jay McCallum tá de fora e Larry Nance Jr. e Brandon Ingram dos mais importantes, são dúvidas, então olho nisso, até porque se eles ficarem de fato de fora, essa odd deve melhorar, e ainda assim eu acho que os Pelicans têm boas chances, mas porque de verdade que eu acredito nessa vitória do New Orleans. McCallum está fora e isso é um problema, mas para mim é claro que o OKC é um time que vem iludindo os apostadores. Eles perderam 5 dos últimos 7 jogos, são dos 10 piores times da liga, sendo o terceiro pior do Oeste. O fato deles serem uma mina de dinheiro, com os pontos do Shai Gilgeous-Alexander, com HC positivo e também com vitórias sobre times mais fracos, faz com que os Greens gerem uma sensação de que o time é vencedor, e eles não são. Se eles vencerem, eu não me surpreenderia, é verdade. Mas é inegável que essa odd compensa muito o risco a favor dos Pelicans, porque eles são favoritos em muitos setores. O OKC é uma das 10 piores eficiências defensivas da NBA, e os Pelicans são a sexta melhor. Pelicans é o quinto melhor ataque em eficiência e o OKC é o 18º. Os Pelicans é o quinto melhor aproveitamento em rebotes gerais e o OKC o 28º, ou seja, o terceiro pior da NBA. Pelicans é a quinta melhor eficiência nas bolas de 3 e o OKC é o 21º, ou seja, top 10 dentre os piores. Pelicans venceu 5 dos últimos 7 jogos. Tem uma derrota em casa nos últimos 5 confrontos contra o melhor time da NBA, Boston Celtics, o que é bem aceitável. Oklahoma é o quarto time que mais sofre pontos no paint por jogo, enquanto os Pelicans é o quinto que mais faz pontos nesse setor. E com Zion, pode fazer o OKC sofrer para defender até pela falta de estatura desse time também. Pelicans é um dos 10 times que menos sofre pontos por jogo no paint em casa, e é onde o OKC mais gosta de pontuar. Com isso, eles podem minar o lado ofensivo do OKC, já que eles defendem muito bem onde o OKC melhor pontua, e podem explorar essa que é uma das piores eficiências defensivas da liga do Oklahoma no setor do paint, onde o New Orleans Pelicans tem Zion Williamson, Valanciunas, quem sabe Larry Nance Jr. e Brandon Ingram para fazer os chutes de média distância ali. Então a gente tem, além de um cenário muito superior aqui dos Pelicans com números, estatísticas e posicionamento nos rankings melhor, a gente tem um encaixe perfeito para eles agredirem e também se defenderem. Então Pelicans deve vencer essa partida, handicap de menos 1.5 jogável em até menos 2.5. Fechado a partida entre Denver Nuggets, Houston Rockets, Utah Jazz, Chicago Bulls e também as próximas partidas aqui, Sacramento e Phoenix, serão analisadas exclusivamente no grupo VIP, e a gente vai trazer para vocês uma tip de Los Angeles Lakers e Indiana Pacers, que começa à 00:30 do dia da virada, né, do dia 28 para o dia 29, e a gente vai aqui de mais 7.5 do Indiana Pacers. Mais 7.5 do Indiana Pacers é o nosso palpite para essa partida, acreditando que o Indiana Pacers, além de ser uma boa zebra em potencial, é também uma equipe que deve pelo menos perder por no máximo 7 de diferença. Mas 7.5 Indiana Pacers é o nosso palpite para Indiana Pacers contra Los Angeles Lakers, partida em Los Angeles, onde a gente não sabe, né, se o Anthony Davis vai jogar, não sabemos se o LeBron James vai jogar, a tendência é que o LeBron jogue, o Anthony Davis tem fortes chances, mas ainda assim LeBron é o mais garantido, mas acima de tudo um cenário muito legal para o Indiana vencer. Lakers não é um time confiável desde que a temporada começou, e o handicap positivo do Indiana sempre foi uma boa sugestão, desde que eles não fossem favoritos e que Miles Turner foi adicionado a essa equipe. A defesa dos Lakers é um ponto de preocupação muito grande. Nos últimos 10 jogos, eles estão na metade de baixo da tabela em eficiência defensiva. Indiana é a terceira melhor eficiência defensiva nesse mesmo recorte de 10 jogos, e também estão no terço de cima da tabela de melhores ataques dos últimos 10 encontros. Mas esses números dos Lakers são bem suspeitos. Eles já não são grande coisa, mas ainda assim a gente tem que ficar com o pé atrás. Afinal, desses 10 jogos recentes que eles fizeram, o time jogou de muitas maneiras diferentes, com desfalques diferentes, e mais do que isso, eles perderam metade das partidas e venceram apenas os Spurs 3 vezes e o Detroit dentre essas 5 vitórias que eles tiveram, ou seja, nada muito empolgante. Não fizeram mais do que obrigação, e em alguma dessas partidas tiveram até dificuldades. Indiana venceu 7 dos últimos 10 jogos e cobriram esse handicap em 8 desses 10. Indiana é top 10, time que menos sofre em pontos no paint, onde o Lakers tem mais facilidade de pontuar, com as infiltrações do LeBron, do Westbrook e também com a altura do Anthony Davis. Enquanto os Lakers é top 10, time com pior aproveitamento defensivo na linha de 3 pontos, onde o Indiana mais gosta de pontuar. Então, onde o Lakers mais gosta de pontuar, é onde o Indiana melhor defende. Onde o Indiana mais gosta de pontuar, é onde os Lakers pior defende. Indiana venceu 7 dos últimos 10 jogos, como eu disse para vocês, mas mais do que isso, é o terceiro time com mais pontos por jogo de bolas de 3, enquanto os Lakers são os piores nessa categoria. Essa bola de 3 pode fazer a diferença hoje, pode dificultar que os Lakers abram uma grande vantagem diante de seus adversários.
Miles Turner pode ser um grande desafio defensivo para o LeBron e Davis, e esse time pouco confiável dos Lakers pode sofrer hoje para abrir uma vantagem relevante mesmo jogando dentro de casa contra um adversário bem competitivo e contra um Tyrese Haliburton que vem jogando muita bola, dando muitas assistências, e ele certamente vai encontrar espaços nessa defesa caótica do LA Lakers. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho de notificações. Em tese, a gente fez uma análise por cima aqui de algumas partidas, mas acima de tudo os nossos palpites são HC de mais 7.5 do Indiana Pacers, handicap de menos 2.5 mais acima de 110.5 pontos do Boston Celtics e vitória do Pelicans como as nossas favoritas filtradas aqui para vocês. Desde já quero agradecer a audiência de vocês, pedir desculpas aí por conta da forma como esse vídeo saiu e foi gravado, mas ainda assim espero que vocês sejam lucrativos, fiz o meu possível para estar aqui o quanto antes para vocês, e ainda assim dá tempo de assistirem os jogos, por isso é muito importante ativar o sininho para você ter tempo de assistir os nossos vídeos, a nossa análise assim que a gente lança. Muito obrigado pela sua audiência e falou!